Boa noite, oi Cíntia, oi Irene. Pessoal, hoje a gente tem uma live muito especial com a doutora Ládia Simeão. Ela é uma médica endocrinologista e ela é da equipe do Dr. Cícero Coimbra. Oi Aninha. E enquanto a gente espera a doutora Ládia, eu vou dar uns recadinhos aqui para vocês, tá bom? E assim que ela chegar, eu já chamo pra gente não perder muito tempo. Oi, Pati. Obrigada, gente, por estarem aqui, acompanhando a gente. Ó, a doutora Ládia chegou, então, doutora Ládia, eu já vou te chamar. Deixa eu só dar uns recadinhos rapidinho aqui. Pessoal, para compartilhar essa live, tá? Se vocês tiverem amigos, familiares que vocês acham que possam se beneficiar, se interessar pela live, clica no aviãozinho aqui embaixo, vocês podem convidar quem vocês quiserem. E só lembrando, pessoal, a doutora Ládia é médica do protocolo Coimbra, e esse é um protocolo que é padronizado, todos os médicos do protocolo se fazem estágio, treinam com o Dr. Cícero, mas sempre pode haver alguma pequena diferença em recomendações para casos específicos. Então, se você é paciente do protocolo e se você ouvir alguma coisa um pouquinho diferente do que o seu médico diz, sempre siga o que o seu médico orienta, tá? Porque ele é quem conhece o seu caso específico. E qualquer dúvida que você tiver, você deixa aqui pra gente nos posts, nos comentários. Essa live vai ficar no IGTV, todas as nossas lives ficam no IGTV. Aí é só você ir lá e nos comentários do próprio post deixar suas dúvidas, que eu sempre tento responder, tá bom, gente? Mesmo que demore 1, 2 ou 3 dias, a gente sempre tenta esclarecer todas as dúvidas, tá bom? Então, sem mais delongas, porque eu sei que a doutora Ládia tem muita coisa para nos contar e nos falar sobre a vitamina D. Vamos lá, convidar a doutora Ládia. Vamos ver se a internet colabora. Oi, Oi, Ana! ei, tão bom ter você aqui. Tudo bem? Prazer falar. Prazer também. Tá? Boa noite para todo mundo que está participando, né? Todo mundo que está aí. Obrigada, né, pela participação. Isso, nossa, muito obrigada, doutora Lade, por ter aceito o convite. Eu comecei a lhe apresentar, mas acho que eu não falei tudo, né? Você é médica, endocrinologista, nutróloga também? Sim, sim. Sou endocrinologista e nutróloga. Nutróloga, isso. E médica do protocolo Coimbra e trabalha na clínica do Dr. Cícero, é da equipe do Dr. Cícero Coimbra, em São Paulo. Sim, sim. Doutora Lade, então, o que você acha da gente começar você contando um pouquinho como é que você se interessou pela vitamina D, como é que você decidiu se tornar uma médica do protocolo, porque você é médica do protocolo há bastante tempo, né? Vários anos já. Sim, sim. Eu fui uma das primeiras médicas, né, a Uhum. começar a atender com o protocolo. Isso foi em 2012, acho que foi em 2012, já fazem 8 anos. E assim, como eu sou endocrinologista, eu sempre estudei a vitamina D como sendo um hormônio. Na endocrinologia, a gente estuda ela como sendo um hormônio, né? Mas a gente dá um enfoque maior na endocrinologia no metabolismo ósseo, controle de cálcio, e a gente aborda um pouco as outras ações que a gente fala não calcêmicas da vitamina D, mas a gente não chega a dar a importância devida que a gente deveria dar. Sim. E aí fica nesse foco, e aí eu terminei a endocrinologia, toda a residência, acho que foi em 2009, 2010, aí eu fiz a prova de título, mas mesmo assim, quando eu terminei, eu via uma necessidade ainda de ter mais recursos para tratar os meus pacientes. Porque a gente sai muito do mundo acadêmico e muito baseado em protocolos. E aí eu comecei a observar que eu deixava os meus pacientes com os exames ótimos, né? Glicemia controlada, colesterol. E a gente controlava uma série de coisas com a maioria das medicações convencionais mesmo. Mas o paciente continuava ainda com queixa de fadiga, perda de Uhum. memória, dor, né, as próprias doenças autoimunes, né? E aí eu senti uma necessidade de melhorar mais o meu conhecimento na área da nutrologia e, inclusive,
também na parte hormonal, mesmo sendo endocrinologista. Deixa eu só colocar, acho que vai ficar melhor com uma luz aqui, peraí. Melhorou? Tá meio escuro. Ótimo, tá ótimo. E aí, depois que eu terminei, fiz a prova de título, tudo, eu comecei a estudar, fazer pós-graduação de nutrologia, né, pela Sociedade Brasileira de Nutrologia, da ABRAM, e aí também comecei a fazer uma pós-graduação de ortomolecular, de prática ortomolecular. E foi muito bom, porque isso me abrangeu mais conhecimento, eu comecei a utilizar na minha prática do dia a dia, inclusive comigo mesmo, que era uma época que a gente está na residência e a gente passa muito tempo dentro de hospital, eu dava plantão de final de semana em UTI, emergência. Muitas então, horas, foi a época que eu menos tomei sol na minha vida. E eu comecei a ter fadiga, eu comecei a ter uma dificuldade de raciocínio, memória. Teve uma época, dando plantão em UTI, que eu tive 7 amidalites no ano, para você ter uma ideia. E eu comecei, mas será que é tão puxado assim? Eu comecei a diminuir o número de plantão, porque eu não estava aguentando fisicamente. Então eu comecei a perceber um monte de sintomas e que meus pacientes também sentiam, né? E aí eu comecei a querer, inclusive, melhorar minha imunidade. E aí eu comecei a melhorar com nutrição, lactobacilos, fitoterapia, e realmente melhorou muito. E aí, nessas pós-graduações, a gente começou a ter um enfoque maior da vitamina D voltada para o sistema imunológico e as outras ações não calcêmicas, né, não relacionadas ao cálcio. Então, e aí eu comecei a passar uma faculdade na vitamina D? Isso já nem foi, na faculdade, na residência, era mais voltado para o metabolismo ósseo, isso é na pós. Certo. E aí, na pós, eu comecei a ter um enfoque maior nas outras ações e comecei a usar na prática e vi um resultado muito importante já dos pacientes e em mim mesmo, só de tirar da deficiência. E aquela questão da deficiência é deixar acima de 30, não era nem de subir muito o nível, né? E a dose que eu utilizava era variável nos pacientes. Então, eu usava às vezes 4.000, dependendo do peso, eu trabalhava em equipe de cirurgia bariátrica. Eu tinha pacientes obesos mórbidos, né, com 150 quilos, 160 quilos, 170, 180. E que, nesses casos, eu precisava dar, às vezes, 30.000 unidades por dia para tirar ele da deficiência. Uma dose muito maior. Então, foi adquirindo uma prática que eu não tinha visto isso tanto na endocrinologia. E aí o paciente melhora muito de sintomas, disposição, sono, dor, né? E aí, nisso, depois que eu terminei essas pós-graduações, ainda fiz a prova de título de nutrologia, eu me interessei tanto que eu fui fazer uma outra pós de medicina do envelhecimento saudável da BWS do Dr. Vilmar Acurso, um endocrinologista que eu adoro, um médico muito bom. E aí eu aprendi muito também nessa pós. E foi nessa pós que eu tive uma aula com o Dr. Cícero, em 2012. Eu não conhecia o Dr. Cícero. E todas as pós-graduações que eu fiz, a gente tem que fazer uma monografia, né, o TCC. E eu escolhi o tema sobre vitamina D, porque era da área de hormônio, nutrologia. Então, eu fui pegando muita revisão de artigo publicado relacionando a vitamina D com artrite, com lúpus, com o sistema imunológico. Mesmo assim, eu ainda não dava tanta importância que eu não tratava essas doenças. Mas eu comecei a me interessar cada vez mais. Aí, quando eu tive aula com o Dr. Cícero, eu falei, mas não é possível, né? Tá na cara que esse hormônio imunorregulador, né? Isso tá tudo descrito. E aí eu fui conversar com ele. Uma live ou uma entrevista do Dr. Cícero, nossa, abre a mente. Então, eu imagino você tendo uma aula com ele, né? Nossa, e naquela época eu estava afiadíssima na vitamina D, se eu tinha estudado muito. E aí as coisas que eu ainda ficava na dúvida, eu perguntava, ele respondia. Eu falei, gente, um neurologista que estudou tanto a vitamina D, para mim foi uma surpresa aquilo, né? Eu não conhecia ele. E aí no final da aula, eu fui conversar com ele, mas doutor Cícero, e aí o que aconteceu? Foi bem na época que saiu o vídeo que o jornalista Daniel Cunha tinha feito. E assim, foi logo naquele mês, acho que tinha feito. Tinha quase visualizações. E o doutor Cícero colocou na aula no final.
Eu falei, nossa, aquele vídeo mexeu comigo. É um vídeo lindo, né? Todo mundo pode assistir. É Aquele vídeo vitamina D alcançou por uma outra terapia, isso, alcançou tanta né? gente. Nossa, no mundo inteiro. Muita gente Então, no o protocolo. vídeo me tocou porque, assim, quando você escuta o paciente falando, né, ele não tem o interesse econômico, né? Eu não conheci o doutor Cícero, então você fica, mas na hora que o paciente, era um vídeo com relatos, né, do tratamento, e eu falei, gente, isso está tudo publicado, ele tem razão, é um hormônio imunorregulador, tem esse efeito. E aí eu conversei com ele e eu falei, Tarcísio, eu gostaria de conhecer mais, né, as altas doses de vitamina D, que eu estou estudando, e não vi isso ainda, publicado, onde que é? E aí ele me explicou que foi ele observando os pacientes, ele foi aumentando ao longo dos anos e foi vendo a melhora dos pacientes até que ele chegou nessas doses que ele dá, e chega a ponto de desligar a doença autoimune, né? Então, os pacientes, por exemplo, com a esclerose múltipla param de progredir a doença. Isso, para mim, é uma coisa super inovadora, né? Já pensou? E aí ele me convidou. Nossa, a gente vê aqui nos Estados Unidos, só tem os tratamentos convencionais. Esses pacientes sofrem tanto, você vê o estado deles, né? É, Igual eu, 12 anos de então, esclerose múltipla. Cada caso que eu vejo, eu falo, meu Deus, é incrível o que o doutor Cícero está fazendo. Assim, né? Porque revolucionou o mundo das doenças autoimunes. é. E aí ele me convidou para acompanhar no consultório o atendimento, e a espera com ele naquela época era mais de um ano para passar com ele. Porque não tinha mais como ele atender. Ele saiu do consultório mais de meia-noite, não tinha mais como atender os pacientes. E estava começando o doutor Danilo e o doutor Sérgio, na mesma época. Ele até mudou de consultório, naquela época era uma sala só. E aí ele me convidou se eu não podia atender para ajudar, porque a demanda era muito grande. Aí no começo até fiquei com um pouco de receio, não era tanto a minha área, mas eu falei, gente, diante do conhecimento que eu tenho, diante do relato dos pacientes, se eu não for atender, eu ia me sentir muito mal, porque assim, eu gostaria que alguém fizesse isso por mim, que um médico fizesse isso por mim, né? Diante do conhecimento que eu tinha, então eu falei assim, vamos tentar. E aí eu fui estudando mais as doenças autoimunes, esclerose múltipla, e realmente a gente vai vendo na prática o paciente melhorar de sintomas e estabilizar e parar de progredir a doença, né? E ao mesmo tempo ele consegue, dependendo da doença, principalmente esclerose múltipla, parar de usar os imunossupressores que causam muitos efeitos colaterais. A maioria para. E aí, nessa época, então a gente pegou muitos pacientes com esclerose múltipla, assim, mais de 1.000, acho que cada um deve ter atendido, e de todas as fases, né? Paciente que tinha 30 anos de esclerose múltipla, paciente com um diagnóstico mais recente. Então a gente começou a ver a história e a evolução natural da doença dessas pessoas e o uso dos imunossupressores, a consequência, né, dessas medicações. Eu, como médica, não sendo da área da neurologia, quando eu passo no internato ou na residência, eu acompanho o paciente de neurologia, às vezes por um mês, às vezes por 3 meses. Não dá tempo para a gente ver a consequência, às vezes, a longo prazo, né? A não ser o especialista. Então, na hora que eu via o relato daqueles pacientes, eu falei, gente, a gente tem que melhorar isso. O resultado está muito ruim do tratamento. Porque, às vezes, o paciente está bem, às vezes ele teve um surto da esclerose múltipla, mas não tem sequelas, ele está vivendo uma vida normal. Aí começa a medicação, ele começa a piorar. Porque começa a dar sensação de febre, de gripe, ele fica na cama, dá depressão, dá dor, dá infecção. E aí, às vezes você pensa, será que não era melhor não ter iniciado ainda a medicação? Muitas vezes a gente e a vitamina... fala que é uma segunda doença. Foi a minha experiência, que eu tomei o convencional por 2 anos. Era como ter uma segunda doença, porque você sempre tinha taquicardia, aperto no peito, fadiga. Então, às vezes você pensa, qual é a vantagem disso? Né? E aí, para quem tá bem, né, que não tem sequela, não tem sintoma, é o que desencadeia o pior da evolução da doença, né? A princípio, ele nem tinha sintomas de doença, né, apesar do diagnóstico. E aí a gente começou, aí eu comecei a atender junto, né? E aí a gente foi depois atendendo outras doenças autoimunes e a gente foi vendo que a maioria das doenças autoimunes tem uma resposta. Algumas
é tão eficaz a altas doses de vitamina D. O que eu mais vejo a eficácia na esclerose múltipla, realmente, para mim, é o melhor tratamento, não tenho dúvida. E nas outras, algumas respondem tão bem, outras parcialmente, mas, no geral, todas as doenças autoimunes têm uma resposta a Doutora altas Ládia, doses de vitamina D. quais as doenças que você acha que não respondem tão bem quanto a esclerose múltipla, por exemplo? Quais são as que têm um pouquinho mais de dificuldade? Olha, diabetes tipo 1, eu sou endocrinologista. Eu acompanhei talvez mais casos de diabetes tipo 1 do que os outros médicos, não sei. Eu tive um caso que eu consegui reverter, que era um menino de 12 anos de idade, e realmente os anticorpos dele estavam positivos, a glicemia dele subindo, o peptídeo C caindo, e a gente começou logo no começo. Ele foi num exame de rotina, ele não chegou a fazer cetoacidose, ele estava no começo. Sim. E esse caso, ele conseguiu normalizar. Os anticorpos negativaram, o peptídeo C normalizou, e ele já faz, acho que uns 5 anos, né? Então, realmente, a gente tem uma eficácia aí de tempo. Sim. Mas eu tive outros pacientes, crianças, que a gente pegou até, que eu peguei até no começo. Mas mesmo assim, a gente tentou por uns 2 anos e não conseguiu reverter. São poucas crianças, né, que a gente pegou logo no começo, porque aparece às vezes paciente diabético tipo 1, mas já tem mais de 15 anos de diabetes tipo 1. Então aí é muito difícil reverter e regenerar a célula beta. Isso. Então a gente não consegue reverter. Mas eu acho que é a que a gente tem menos experiência e os casos que eu tive não tiveram êxito na maioria. Tá? Uhum. Agora, os outros é bem variável. A maioria tem uma resposta boa. Eu acho que vitiligo é uma doença também que às vezes responde, mas depois volta a aparecer as manchas. Então, eu sempre falo para os pacientes o que eu tenho de experiência clínica. Agora, o que eu vejo? A tireoidite, né, de Hashimoto, que causa hipotireoidismo, também é muito variável. Eu falo para o paciente a resposta. Mas o que eu vejo? Nessas doenças autoimunes, se o paciente tem muita queixa de fadiga, de dor, algumas coisas que parece que estão relacionadas, não à deficiência hormonal da tireoide, porque a deficiência hormonal da tireoide a gente repõe com o hormônio, né, com a levotiroxina, e ajusta o TSH. Mas é interessante que alguns pacientes, mesmo repondo o hormônio, ajustando o TSH, continuam com queixas de fadiga, perda de memória, de dor. E são queixas comuns em quase todas as doenças autoimunes, quando ela está em atividade. Então, quem tem esclerose múltipla tem fadiga, às vezes tem dor, tem insônia, né? Quem tem vitiligo, às vezes tem também um intestino irritável, uma dor muscular. Então, esses sintomas, às vezes, está relacionado ao processo de agressão autoimune, ao processo inflamatório, de liberação de citocinas. E aí, eu acho que vale a pena a gente tentar o tratamento com altas doses de vitamina D, mesmo que a gente não pense em reverter a doença, mas para ver se o paciente diminui o processo inflamatório e ele melhora os sintomas. Né? E traz uma qualidade de vida melhor. Sim, sim. E aí eu tenho um paciente, eu tenho um com vitiligo, era bem inicial o vitiligo dele, ele melhorou, mas ele, na primeira consulta, ele não se queixou de grandes coisas, ainda quando ele voltou, melhorou. Eu falei, doutora, é interessante que o meu intestino era meio solto, sempre tinha intestino solto, melhorou. Eu tinha uma dor muscular que eu não conseguia fazer exercício. Ele relacionava isso tudo com a idade ou estresse do trabalho. E quando a gente fez o tratamento com alta dose de vitamina D, melhorou tudo. E ele falou, então não era agressão autoimune, era o processo inflamatório. Né, e a própria deficiência da vitamina D, né? Ela pode causar dor, fadiga, quer dizer, tudo isso também. Sim, a própria deficiência. Quem não tem doença autoimune. Por quê? Mesmo quem não tem nenhum diagnóstico, nenhuma doença, a deficiência hormonal, ela pode causar isso. Né? Seja ela qual for. Então, se eu tiver deficiência de testosterona, se eu tiver deficiência de estradiol, né? A mulher entrou na menopausa, deficiência de hormônio tiroidiano, deficiência de cortisol, deficiência de qualquer hormônio, a gente pode ter uma desregulação do corpo. Por quê? Todos os hormônios regulam o nosso código genético de todas as células do corpo. Então, se eu tiver uma deficiência hormonal, seja ela qual for, eu posso ter sintomas de fadiga, de dor, de insônia, né, de perda de memória, de dor neuropática. Então, todos os hormônios estão relacionados a isso.
E a vitamina D, por ser um hormônio, também vai causar isso, tá? Vai causar isso. Então, quando um paciente não tem diagnóstico nenhum, mas ele está cheio de sintomas, a primeira coisa é tirar ele da deficiência hormonal. Às vezes, só de tirar da deficiência hormonal, ele já vai melhorar. A deficiência hormonal mais prevalente é a deficiência de vitamina D, porque a maioria das pessoas nem consideram isso como um hormônio e não tratam adequadamente, né? E nas últimas décadas se faz uma campanha contra o sol, para as pessoas não tomarem sol, que faz mal, e aí as pessoas ficam com deficiência hormonal. Essa deficiência hormonal é tão grave quanto qualquer outra deficiência hormonal, seja ela de testosterona, de estradiol, de hormônio tiroidiano. Então, se você ficar anos com deficiência hormonal, o que você pode ter? Demência, déficit de crescimento em criança, não é só raquitismo, né, que o pessoal relaciona mais, não, déficit de crescimento, alteração do metabolismo, aumentando o risco de ter obesidade, diabetes tipo 2, né? Isso você está falando da vitamina D, ou de hormônio da vitamina D. Vitamina D. Todos os hormônios podem levar a várias consequências, mas agora eu falei especificamente mais da vitamina D, tá? Sim. Então, olha só, todos os hormônios, para as pessoas entenderem que a vitamina D é um hormônio mesmo, né? Geralmente os hormônios são produzidos por glândulas específicas, tá? A tireoide, o testículo produz testosterona, o ovário estradiol progesterona, a gente tem as glândulas adrenais que ficam acima do rim que produz cortisol, adrenalina, sulfato de dietildenderona, aldosterona, uma série de hormônios. Todos esses hormônios, eles vão cair na corrente sanguínea e vão ser levados para todas as células do corpo. Então, neurônio, osso, músculo, coração, pâncreas, fígado, rim, e todas as células do corpo, todos os hormônios vão agir no código genético, no DNA, ligando e desligando os genes e comandando o funcionamento da célula. E ele fala assim, olha, aqui é para fazer neurônio, aqui é para fazer músculo, aqui é para fazer espermatozoide, aqui é para fazer a ovulação. Então, se a gente tiver uma deficiência hormonal, eu posso desregular o código genético de todas as células do corpo, tá? Olha que interessante. E a vitamina D... Eu aposto que... Eu não sabia disso, eu aposto que um monte de gente que está assistindo não sabia disso. Então, todos os hormônios... Como eu sou endócrina, acaba tendo essa visão hormonal mais abrangente, talvez, né? Sim. E aí a vitamina D, ela é igual a esses hormônios. Só que quem que é o órgão, a glândula que produz ela? Né? Tem a tireoide, o ovário, o testículo, quem produz é a camada interna da pele. Isso é um órgão endocrinológico, né? E como é que a gente faz para produzir isso? Através dos raios ultravioletas do sol. Então, a incidência do sol estimula a camada interna da pele a pegar uma molécula de colesterol, ele faz uma reação química e a energia térmica também do sol, faz essa molécula de colesterol se transformar no colecalciferol, que é o pré-hormônio vitamina D, que é o que a gente toma quando a gente faz reposição. Esse pré-hormônio, ele ainda não tem grandes ações. Aí ele vai cair na corrente sanguínea. Quando ele passa no fígado, ele sofre uma reação química por uma enzima, né? E aí ele é convertido no calcidiol, que é a 25-hidroxivitamina D, que é o que a gente dosa no sangue. Então, o grande armazém nosso do sangue é a 25-hidroxivitamina D. É isso que a gente tem que dosar para a gente ver se tem deficiência hormonal ou não de vitamina D. Esse calcidiol que sai do fígado, ele também vai cair na corrente sanguínea e vai ser levado para todas as células do corpo. Ele ainda não tem praticamente ação hormonal. Mas o que todas as células do corpo vão fazer? Vão converter ele na forma ativa para 1,25 OH vitamina D, que é o calcitriol. Quem que faz isso? Praticamente todas as células do corpo. Então, olha que interessante. Inicialmente, viram que o rim produzia esse hormônio, a forma ativa da vitamina D, ele era importante para o metabolismo do cálcio e do osso, e deram importância só para isso. Sim. E só que, com o tempo, a gente viu que todas as células do corpo produzem a 1,25 OH vitamina D, a forma ativa. Só que essa forma ativa que o neurônio produz, que a célula muscular, a célula do pâncreas, a célula do fígado, a célula do endotélio, dos vasos, essa forma ativa, ela quase não cai na corrente sanguínea.
Essa formativa que essas células produzem é para ela mesma usar ou para células vizinhas. Sim. E isso não depende de relação com paratormônio ou qualquer outro hormônio. Então, todas as outras células do nosso corpo precisam daquela molécula que saiu do fígado, do calcidiol. Porque se a gente tiver uma deficiência hormonal, falta matéria-prima para as outras células produzirem a forma ativa da vitamina D. Sim. Então, se eu fornecer colecalciferol, ele passou no fígado, é transformado no calcidiol, isso cai na corrente sanguínea, e eu tiver um nível adequado, né, pelo menos acima de 40 nanogramas por ml, mas vários trabalhos mostram benefício acima de 50. Então, meu neurônio vai ter a matéria-prima para ele fazer a formativa para ele usar, a célula do músculo, a célula do coração, o pâncreas. E por que isso é importante? Porque eu vou evitar demência, eu vou evitar diabetes tipo 2, porque eu melhoro a resistência insulínica, eu melhoro a produção de insulina, eu vou evitar pressão alta, eu vou melhorar a contratilidade do meu coração, eu vou melhorar força muscular, então para atleta é super importante, mas para qualquer pessoa. Eu vou melhorar o sistema imunológico. O sistema imune, ele usa essa matéria-prima que saiu do fígado para ele produzir a formativa, e isso vai regular todas as células do sistema imunológico. Sim. E por isso que a gente insiste, nessa época de pandemia, que as pessoas precisam tomar vitamina D e sair da deficiência. Sim, precisam ter um Porque se você não tem o hormônio, se você não tem o hormônio que regula o sistema imunológico e pega uma infecção nova, que é o Covid, você tem mais chance de complicar. Então, claro, não é que você não vai pegar a infecção, não. Mas, assim, se a gente não tem o hormônio, a gente tem mais chance de complicação. E por que a gente sabe disso? Porque ao longo de anos eu venho tratando pacientes com problema de doença autoimune. E ao mesmo tempo que as pessoas têm problema de doença autoimune, elas têm muita baixa imunidade. Então, é muito comum eu ter paciente com infecção urinária de repetição, herpes, candidíase, amidalite, faringite de repetição. Na hora que você repõe a vitamina D, ele para de ter infecção. Sim. Às vezes precisa usar outras coisas, não é só isso, mas muitos pacientes, só de sair da deficiência, já melhora a imunidade. E a gente vê isso no dia a dia, né? Então, com certeza... Sim. Diga. O Covid não vai ser diferente nesse aspecto, porque quem está regulando o sistema imunológico é a vitamina D. Ela tanto melhora a imunidade para combater de forma mais eficaz vírus, bactérias, fungos, qualquer agente patogênico, como ela evita esse processo inflamatório exacerbado, que é o que traz a complicação pelo coronavírus. Tipo, ela regula, ela não causa imunossupressão. Né, do sistema imunológico. Uhum. O Covid causa isso, né, também. Que esse ataque do sistema imunológico, no pulmão. Sim, o que a gente vê é assim, tem a primeira fase que é a infecciosa, que a pessoa tem sintomas de gripe nos primeiros dias, e algumas acabou ali, foi só uma gripe mesmo, mas tem outras que no 7º, 8º dia começa a ter os sintomas de complicação. Isso não está sendo causado pelo vírus, está sendo causado pelo sistema imunológico desregulado, e ele está produzindo de forma exagerada e descontrolada substâncias inflamatórias que começam a dar a inflamação no pulmão, a trombose, e é isso que começa a complicar. Agora, só para você ter uma ideia, a única medicação que foi comprovada que diminuiu mortalidade em pacientes críticos com Covid foi a dexametasona. A dexametasona nada mais é do que um hormônio esteroide, igual a vitamina D. Só que a dexametasona, ela é um derivado do cortisol. É o outro hormônio que a gente produz pelas adrenais, tá? Então, o dexametasona, ele é um corticoide. Igual prednisona, né? O prednisolona. E o que esse hormônio faz? E é o hormônio que às vezes a gente usa para fazer pulsoterapia nos pacientes quando está com doença autoimune em atividade. Diminui a inflamação, né? Ele diminui a inflamação, só que o corticoide em dose alta, ele é muito potente, ele é muito eficaz, ele tira de forma aguda a pessoa da crise, né? Seja ela alérgica ou uma crise pelo lúpus ou esclerose múltipla. Então, ele é muito potente, muito bom. Então, ele é um hormônio que a gente produz e quando o paciente está numa fase crítica, a gente dá em dose alta.
e isso abaixa a imunidade e tira ele da agressão. Uhum. Só que, infelizmente, o corticoide, a longo prazo, se a gente usar em doses altas por muito tempo, ele tem efeitos colaterais. Né? Então, tem que saber usar, quando precisa, ele é fundamental para salvar vidas. Agora, eu fiz isso só para ter uma analogia com a vitamina D. A vitamina D também é um hormônio esteroide, igual o cortisol, regula o sistema imunológico igual o cortisol, só que ele não vai ter aquele efeito, às vezes, tão eficaz, tão rápido, né, tão potente igual um corticoide em dose alta, mas, ao mesmo tempo, ele regula ao longo das semanas e meses o sistema imunológico, sem trazer aqueles efeitos colaterais do corticoide. Certo. Agora, doutora Ládia, assim, quando você está comparando a vitamina D com os outros hormônios, o fato da vitamina D não ser chamada de um hormônio, nesse sentido, acho que é muito prejudicial, né? Porque se ela fosse conhecida como hormônio, quer dizer, acho que os médicos iam estar prestando muito mais atenção nessa deficiência, iam dar muito mais importância a esses alertas que o Dr. Cícero e outros médicos tentam fazer. Mas como quando a gente fala de vitamina, aí eles não prestam atenção. Né? Mesmo no hospital, os pacientes que chegam, que tomam altas doses, quando fala que toma altas doses de vitamina, os médicos já culpam tudo no fato deles estarem tomando altas doses. Se fosse hormônio, quer dizer, se a pessoa falasse, eu faço uma reposição hormonal, não ia ter esse problema, né? Sim, ela até pode falar que faz reposição hormonal, porque é um hormônio mesmo, não é vitamina. Não tem nos alimentos a quantidade que a gente precisa. É uma molécula muito elaborada, né? E que a gente produz, que acha receptor dentro das nossas células, que liga e desliga genes, modula o código genético, igual aos outros hormônios. Sim. É derivado do colesterol, da mesma forma que o estradiol, progesterona, testosterona, cortisol, né? Então, é uma reposição hormonal. E eu acho que tem alguns fatores que faz isso. Primeiro, o nome, vitamina D, né? Segundo, aquela história que ela causa intoxicação. Então, as pessoas têm muito medo de ter uma intoxicação. E não é assim. Se você souber, se tirar da deficiência, não é para ter intoxicação. Em doses altas, a gente tem que ter os cuidados de controlar o cálcio. Mas mesmo assim, faz acho que 8 anos que eu trabalho com os pacientes de protocolo, eu nunca tive um paciente com insuficiência renal. Nunca tive um paciente internado. Eu tive paciente que não respeitou a dieta e subiu o nível de cálcio. Sim. Mas a gente conseguiu controlar, tá? Mas, e paciente que por algum motivo precisou tomar corticoide em dose alta, muito alta, o corticoide também faz a gente subir níveis de cálcio no sangue, então acabou subindo por causa do corticoide, tá? Então tem algumas coisas que a gente tem que respeitar. Mas eu acho que o que atrapalha é o nome, que é vitamina D, o medo da intoxicação, eles não sabem o mecanismo de ação da vitamina D, a maioria dos médicos, né? Não sabem qual que é o mecanismo hormonal, como que controla cálcio. E aí tem a indústria de cosmético, que tem um apelo muito grande, que se você sair do sol, você vai ter câncer de pele, né? Nossa, quem quer ter câncer de pele? Não, parece que você vai sair no sol e vai dar um câncer de pele. É um absurdo, né? E ainda o envelhecimento, vai ter mancha, vai ter ruga. E não é assim, né? Então você pode passar o protetor solar no rosto ou na mão, mas o resto do corpo teria que tomar sol. Né? A maior parte dos dias teria que tomar sol. Até não é nem só pela vitamina D, não é, doutora Ládia? Assim, eu lembro que o doutor Cícero uma vez me falou algo que o sol, ele produz outras substâncias. Quando você se expõe ao produz outros hormônios, sim. Então... Eu falo para os meus pacientes, mesmo que usam altas doses de vitamina D, que é super importante tomar sol, porque a gente produz endorfina, tem energia térmica do sol, tem a luminosidade do sol que, através da retina, estimula a glândula pineal, que vai estimular a produção de melatonina. Olha que interessante. Então, o sol, ele regula o ciclo sono-vigília. Então, mesmo eu repondo vitamina D, eu vou perder muitos benefícios se eu não tomar o sol. Sim. Ele é o grande regulador hormonal. O ciclo sono-vigília, ele é super importante porque por milhões de anos, né, milhares de anos, desde o homem das cavernas, paleolítico, neolítico, a gente acordava com a luz do sol e saía para caçar, pescar, andar, sem roupa e produzia naturalmente essa quantidade de hormônio muito grande o dia inteiro, praticamente. Né? E aí o corpo, ele sabe, né, com essa grande produção de energia e de hormônio, que mais ou menos 10, 12 horas depois, vai escurecer, vai esfriar e ele tem que hibernar. E aí, nesse período, a gente vai adormecer.
Só que no período que a gente adormece, a gente desliga uma série de funções, mas liga outras. Então, você começa a produzir hormônio tiroidiano no período da noite, testosterona, melatonina, hormônio de crescimento, cortisol. Esses hormônios, eles desintoxicam o corpo, eles regeneram todas as nossas estruturas. E aí, por isso que no outro dia a gente acorda bem e disposto. Quando você dorme bem, você acorda renovado. E aí, no outro dia, você produziria novamente uma grande carga de hormônios estimulado pelos raios solares. Se a gente deixa de dormir à noite, deixa de tomar o sol, a gente pode diminuir a produção de todos esses outros hormônios. A gente desregula tudo isso. E aí começa insônia, depressão, perda de massa muscular, aumento de peso, obesidade. Então, não é só, tem o estilo de vida, alimentação, estresse, mas se a gente tomasse sol, a gente ia diminuir muito a incidência disso. Com certeza. Agora, doutora Ládia, assim, a deficiência de vitamina D, ela também afeta outros hormônios ou não? Ou, por exemplo, Sim. Ela afeta? Sim, afeta. Olha, primeiro, a diabetes, que é a doença, uma das mais prevalentes no mundo, né? Diabetes tipo 2. Então, ela dificulta a produção de insulina pelas células beta, falta de vitamina D, e aumenta a resistência à ação de insulina. Então, a insulina é um hormônio. Então, já está afetando um outro sistema de metabolismo. Aumenta o risco de obesidade, que aí produz uma série de hormônios, tecido adiposo, que vai inflamar o corpo. Diminui a fertilidade em homens e mulheres. Isso já está comprovado. Então, tanto é que eu pus no meu Instagram e no meu Facebook o posicionamento da Sociedade Brasileira de Nutrologia, que saiu ano passado, e eles querem aumentar, abranger mais no resultado de exame, critérios de pessoas de risco. Então, quem quer engravidar, tanto homem quanto mulher, se tiver deficiência de vitamina D, diminui a fertilidade, diminui a produção de espermatozoide, diminui a produção de óvulo. A mulher que engravidar com deficiência hormonal, seja ela qual for, ela tem um risco muito maior de ter perda gestacional, aborto, ou ter complicações do parto, eclâmpsia, todos a endometriose para engravidar, síndrome do ovário policístico. Então, a vitamina D está relacionada com tudo isso. E isso tudo é alteração hormonal. Tá? Além disso, a criança que é gerada com deficiência hormonal, principalmente a vitamina D, tem um risco maior de ter autismo, déficit de crescimento, nascer pequeno para a idade gestacional, né? Porque é o hormônio que estimula a formação do cérebro do bebê, parte muscular, parte óssea, parte de sistema imunológico. Então, é praticamente um crime a gente falar para uma gestante não suplementar a vitamina D e usar protetor solar e não sair no sol. Sim. Hoje, inclusive, eu coloquei um post aqui no Instagram que é do Dr. Cícero falando que até a placenta ativa a vitamina D. E aí produz substâncias que protegem o feto e tudo isso, né? Então, isso que eu falei, que todas as outras células do corpo, neurônio, osso, músculo, né? Todas as outras células do corpo têm aquela enzima que o rim tem, que faz a forma ativa da vitamina D, para ser usada por ela mesmo e nas células vizinhas. Isso a gente não dosa no sangue. Então, se eu tiver deficiência do precursor, eu coloco em risco todas as outras células do corpo, inclusive a placenta. A placenta tem essa enzima que forma a forma ativa da vitamina D, tá? Agora, uma coisa que eu não sei se você já parou para pensar, ou seus outros pacientes ou médicos pararam para pensar. Quando a gente dosa, né, antes de começar até o protocolo, a vitamina D, paratormônio, a gente dosa a forma ativa da vitamina D também. Sim. Que é 1,25H vitamina D. E ela vem dentro do normal. Mesmo que o paciente tenha deficiência do precursor. Aí, assim, você consegue entender o porquê que ela vem dentro do normal, a forma ativa? Nunca nem pensei, Ana. Doutora Ládia. Então. Assim, no dia a dia a gente não dosa a forma ativa, tá? Os médicos não precisam dosar. Eu acho que Mas isso por conta do teste. Então, por conta do protocolo, e eu, assim, por ser endócrina, né, eu acabo pedindo mais exames mesmo. Então, a forma ativa, mesmo que a pessoa tenha o precursor baixo, que é o calcidiol, né, o 25H vitamina D, a forma ativa vem normal. Sim. Ela vem normal porque o paratormônio, que sai das paratireoides, ele cai na corrente sanguínea e ele chega lá no rim e fala assim, olha,
converte para a forma ativa. É ele que estimula o rim a converter o precursor para a forma ativa. Essa forma ativa que está no sangue, as outras células não usam. Neurônio, osso, músculo, placenta, coração, pâncreas, fígado, tá? Essa forma ativa, apesar de estar normal, ela é usada para chegar lá no intestino e fazer absorver o cálcio dos alimentos, tá? Então, o grande mecanismo de paratormônio e vitamina D, isso é o efeito calcêmico que a gente fala. Então, eu falei da parte não calcêmica das outras células, né, que regula o sistema imune, neurônio, mas tem a parte que regula o cálcio. Isso é muito importante para o nosso corpo, porque se o nosso cálcio cair no sangue, a gente pode morrer, a gente pode ter convulsão, parada cardíaca, entrar em coma. E se o cálcio no sangue também se elevar muito, a gente também pode ter parada cardíaca, convulsão, entrar em coma e morrer. Então, regular nível de cálcio no sangue tem que ser uma coisa muito bem regulada, não pode ter falha. E como é que o corpo fez isso ao longo de milhares de anos geneticamente, né? Quando o homem das cavernas saía para andar. Ele pegava, vamos supor que ele está numa época que não tem sol, sei lá, está na neve, não tem sol. E ele não pode ficar sem cálcio, né, no sangue. Se ele não produz vitamina D, quem faz a absorção de cálcio do intestino é a vitamina D. Mas não tem sol, ele está com deficiência de vitamina D. Então, o que o corpo faz? As paratireoides são 4 glândulazinhas que a gente tem atrás da tireoide. O tamanho de uma ervilha, tá? E aí, ele detecta que o nível de cálcio no sangue começou a cair. Mas isso é tão sensível que ele não deixa cair. Na hora que tá chegando no limite inferior, ele falou, opa, começa a produzir paratormônio, porque o paratormônio vai ter que dar um jeito aí de resolver isso. Não posso deixar o nível de cálcio no sangue cair. Esse paratormônio vai lá no rim e estimula o rim a produzir a forma ativa da vitamina D. Mesmo que o precursor seja baixo, mesmo que a matéria-prima esteja faltando, ele faz um mecanismo forçado para ser convertido para a forma ativa. A forma ativa vai lá no intestino e faz absorver o cálcio dos alimentos. Além disso, o paratormônio vai lá no osso e tira cálcio do osso. Porque o objetivo dele é normalizar o nível de cálcio no sangue. Então, ele vai tirar cálcio do osso e vai fazer a forma ativa da vitamina D lá no intestino e puxar cálcio para mim. Essa forma ativa é usada só para isso? Essa que só para isso. A 1,25. Olha que incrível. A 1,25 é usada para isso. Agora, você imagina, a minha matéria-prima já está pequena, né? Eu já estou com deficiência da vitamina D. O meu paratormônio converte para a forma ativa só para ficar absorvendo cálcio, senão eu morro, ele está certo. A prioridade nossa é sobreviver, depois vem o resto. Só que na hora que ele converte para a forma ativa lá no rim para absorver o cálcio do intestino, vai faltar mais ainda matéria-prima para o resto do corpo. Sim. Então aí começa a ter uma série de doenças, tá? Porque tá faltando no neurônio, então eu vou ter demência, eu vou ter neuropatia periférica, dor, alteração de sensibilidade. Doenças autoimunes, baixa imunidade, não consigo reproduzir, meu bebê está cheio de problema porque eu tô com deficiência hormonal, mas o corpo, primeiro ele vai fazer você sobreviver, ele vai regular o nível de cálcio no cérebro. Agora, eu tomo sol ou eu suplemento minha vitamina D, aumento minha matéria-prima, meus estoques, opa, então o paratormônio converte um pouco para a forma ativa, ela absorve o cálcio, mas eu estou fornecendo matéria-prima para todo o resto do meu corpo. Doutora Ládia, isso tem como medir, então, a forma ativa na célula, que para quem tem doença autoimune, essa é o que interessa, né? Porque às vezes as pessoas falam, mas eu não tenho deficiência de vitamina D. Por exemplo, está 70, mas a pessoa tem esclerose múltipla. Quer dizer, ela precisa ter um nível muito mais alto para que a vitamina D dentro da célula também esteja boa, né? Esteja suficiente. Então, isso seria o ideal, né? Sim. Mas a gente não consegue fazer isso. A gente não consegue dosar dentro das células para ver. Agora, o que eu, né, particularmente entendo da parte hormonal, com o resultado com altas doses de vitamina D nos pacientes com doença autoimune. É como se o paciente, quando ele desregulasse o sistema imunológico dele, ele adquirisse uma resistência à ação da vitamina D. Então, mesmo que o nível de vitamina D dentro da célula dele, né, do neurônio, das células do sistema imunológico, mesmo que esteja bom, ele não está conseguindo agir.
ele está com uma resistência hormonal. Sim. Então, aí, a gente tem que dar uma dose bem alta da vitamina D para a gente vencer essa resistência e ele voltar a regular o sistema imunológico, que é uma ação dele normal de acontecer. Sim. Tá? Uhum. Então, agora, o porquê que criou essa resistência? Isso é uma especulação minha, tá? Mas o porquê? Talvez por um processo infeccioso, o próprio estresse emocional que desencadeia as doenças autoimunes, a deficiência de vitamina D, aí o sistema imune desregulou, produz substâncias inflamatórias que pode estar causando a resistência da ação da vitamina D. Então, tem várias coisas. E por que eu falo que ele pode ter adquirido uma resistência à ação hormonal? Porque a gente vê isso em outros hormônios acontecendo. Acontece Tá? também? Por exemplo, então não é só pode genética. acontecer. Pode não ser só genética, essa resistência. Eu acredito que não. Eu acredito que não. Por quê? Uma alteração genética, se ela for uma mutação genética grave, a gente vai ter um problema hormonal desde quando a gente nasceu. Sim. Tá? Então, a gente tem algumas mutações genéticas que causam o raquitismo congênito. Então, é raro, mas, por exemplo, a pessoa nasceu com uma mutação no receptor para vitamina D. Sim. E aí você tem o hormônio, pode dar o hormônio quando você quiser, ele não liga no receptor. Então ele tem um raquitismo muito grave, mesmo você repondo o hormônio. Isso é uma mutação genética. Entendi. Tem uma mutação genética que pode dar nessa enzima que converte a vitamina D para forma ativa. E a criança vai ter uma série de características sindrômicas também, raquitismo. Então você tem que dar a forma ativa. Então, eu acho que pode ter, claro, um favorecimento genético, tem, né? Porque tem pessoas que passam todo tipo de estresse, acontece, e não desencadeia a doença autoimune. Sim. Né? Então, às vezes, a genética favoreceu. Mas a partir do momento... Congelou um pouquinho, né, gente? Voltou. Tá cortando um pouquinho, doutora Ládia. Vamos ver se já volta. Tá, vê se melhorou. Ainda tá meio congelado. Tá me ouvindo? Para mim tá normal. Agora voltou. Voltou? Para mim tá normal. Voltou. Tá. Então, agora onde que eu parei? Na parte que eu acredito que seja uma resistência adquirida por algum motivo. Isso. E na hora que a gente dá altas doses de vitamina D, a gente vence essa resistência e volta a regular o sistema imune. Se for adquirido, talvez seja até bom, porque ao longo dos anos, ao longo do tempo, de repente pode ser que mude alguma coisa e perca essa resistência, né? Algo genético é mais difícil da gente reverter às vezes. Bom, mas tem a epigenética, aquela coisa, a gente liga genes, a gente desliga genes, então a gente muda também o funcionamento da nossa genética, né, com a própria vitamina D. Agora, você falou isso, eu acho curioso só porque, assim, recentemente, faz uns 6 meses, eu diminuí minha dose de vitamina D e o meu PTH, mesmo com uma dose muito menor, tá ficando bem abaixo do mínimo. Antes, com a dose maior, ele ficava no mínimo. Agora, com uma dose menor, está abaixo do mínimo. Aí eu pensei, será que a minha resistência à vitamina D diminuiu depois de tantos anos tomando a vitamina D? Eu tenho que falar direitinho com o Dr. Cícero, que agora ele é tão ocupado, mas eu tenho que perguntar para ele sobre esses meus exames e tudo, porque teve essa mudança depois de 12 anos. Então, talvez seja o que você esteja falando, né? Que a resistência pode ser. Diminuído. Pode ser. E vários fatores podem influenciar para diminuir essa resistência. Às vezes o tempo de tratamento pode modificar, mas as outras coisas do estilo de vida modificam a nossa genética. Então, às vezes diminuiu o estresse, às vezes melhorou a alimentação, né? Então, tem outras coisas que vão interferir nisso, e por isso que é tão individualizado. Cada um vai ter o seu tempo, cada um vai ter uma resposta, né? Certeza. E aí, o que é interessante isso? Os médicos precisavam entender isso. A gente tem as ações que não estão relacionadas ao metabolismo do cálcio, que é muito importante para a gente funcionar bem e evitar doenças. Então, esse hormônio, assim, aquele posicionamento da Bran que eu coloquei lá, eu acho legal que ele fala um pouquinho de cada doença, ele já melhora a sugestão dele de deixar pelo menos acima de 40 nanogramas por ml para todo mundo, né? Aceito até 100 nanogramas por ml. Você recomenda quais níveis, doutora Ládia, assim, para os seus pacientes que não tenham doença autoimune?
Tá, eu já vou falar. Mas só quem quiser pegar o posicionamento, tem no Facebook, tem no Instagram, porque ali tem referência bibliográfica de todas as doenças que a gente está comentando. Desde câncer, autismo, infertilidade em mulher, pré-eclâmpsia, síndrome do ovário policístico, osteoporose na menopausa. Então, ali tem referência para todo mundo pesquisar, tá? Agora, o que eu recomendo é assim, eu costumo deixar pelo menos acima de 50 nanogramas por ml, porque eu vejo esses trabalhos relacionados a câncer de mama, próstata e intestino, que quando você deixa acima de 50 nanogramas por ml, você chega a diminuir até 67% da incidência de câncer. Que hormônio que faz isso? Né? Então, pelo menos acima de 50, você vê que regula a divisão celular, o sistema imunológico. Então, eu não consigo deixar abaixo disso, abaixo de 50. Agora, aí vai variando. O paciente tem baixa imunidade, ele trabalha numa área de risco, ele tem outros sintomas que ainda não consegui melhorar, eu aumento mais. Tá? Mesmo não tendo doença autoimune, eu deixo às vezes 70, 80, depende de cada caso. Mas pelo menos acima de 50 nanogramas por ml, eu costumo deixar nos meus pacientes. Então, olha só, a gente ia falar de mecanismo hormonal da vitamina D, é muito importante as pessoas entenderem que ela é importante para todas as células do corpo, isso é independente do parafermônio e independente dos níveis da formativa no sangue, tá? Isso depende exclusivamente da matéria-prima, da 25H vitamina D, e se ela tiver abaixo de 20, a pessoa está correndo um risco de morrer, e ela morre mesmo, ela pode ter câncer, pode ter doença autoimune, pode ter todas as doenças que a gente comentou. E se ela aumentar, pelo menos acima de 40, ela reduz em pelo menos 50% o risco de ter todas as doenças. Sim. Isso para gestante, para bebê, para criança, para adulto e para idoso. E eu acho fundamental, então, para criança que está em fase de crescimento, ela precisa muito desse hormônio, desde quando ela nasce. Tem um trabalho que ele na Finlândia, que é a incidência de diabetes tipo 1, que é o diabetes que dá em criança, que é autoimune. Lá é altíssima a incidência de diabetes tipo 1. Eles deram, no primeiro ano de vida das crianças, num grupo de crianças, 2.000 unidades de vitamina D. E aí um outro grupo deixaram só da dieta, né? E lá é um país que quase não tem sol durante o ano. E aí eles acompanharam essas pessoas por 30 anos, até a fase adulta. E aí eles viram que quem tomou 2.000 unidades no primeiro ano de vida, todos os dias, diminui em 80% a incidência de diabetes tipo 1. Ou seja, o que você fez no primeiro ano de vida mudou toda a genética daquela criança. A epigenética dela já mudou e protegeu ela por 30 anos, pelo menos. Olha só. Então, a gente tem que insistir em dar. Todas as crianças que eu atendo em São Paulo têm deficiência hormonal. É fundamental, né? Fundamental. É fundamental. O ideal é tomar sol, né? Tomar sol, porque eu atendi uma outra a semana passada, que a mãe mora na Bahia, e a gente dosou na filha. E ela toma sol, acho que todo dia, tem piscina na casa e tal. O nível dela tava 49, só de tomar sol. Então a gente vê que quando a pessoa é magra e ela toma sol, o nível vai para 50 já. Isso é o normal. Isso. Tá? Isso é o normal. E aí, Ana, só para concluir aquilo, então tem esse efeito não relacionado ao paratormônio, níveis de cálcio, que depende exclusivamente do precursor, da matéria-prima, que a gente tem que deixar, eu deixo pelo menos acima de 50, para qualquer ser vivo. Sim. E aí, tem os efeitos calcêmicos, que aí os médicos, as pessoas precisam entender como é que funciona para perder esse medo da intoxicação. Sim. Né? Porque aí na hora que ela repõe o hormônio... Não é a vitamina D, é isso que... Não é a vitamina D. A vitamina D, tanto é que a gente usa doses altas. Eu tenho paciente que chegou a tomar 200.000 unidades por dia de vitamina D. O nível de vitamina D chegou no sangue a mais de 1.000. Só que a gente controla o cálcio. E então a vitamina D em si, ela não causa toxicidade para o cérebro, para o fígado, para o rim, para nada do corpo, tá? Só que a gente vai acabar tendo uma conversão maior da forma ativa, ela vai absorver mais cálcio do intestino. Isso. Aí se eu absorver também muito cálcio, o excesso de cálcio também não vai fazer bem para o organismo, o rim vai eliminar, que é ele que elimina todo dia, e isso é uma função normal dele.
Só que se eu absorver muito cálcio a ponto de ultrapassar a capacidade do rim eliminar, aí eu posso ter problema, cálculo renal, nefrocalcinose, além de acumular cálcio no sangue. Porque o cálcio então, é muito tóxico, né? Acima do... Ele não é tóxico. O cálcio ele é fundamental para a gente sobreviver. Não, sim, mas e para todas as reações químicas do corpo. Mas se ele ficar muito alto, então ele tem aquele valor ali entre 9,5 a 10,5, geralmente, valor de referência. Se ele chegar a 14, apesar de parecer que é pouco, né? De 10 para 14 não é muito, mas isso é muito tóxico. O nível de cálcio no sangue tem que estar muito bem ajustado, tá? Porque senão a gente pode ter uma parada cardíaca, convulsão e morrer. Mas para chegar nisso, olha, graças a Deus nunca tive um problema desse. Mesmo quando eu trabalhava em UTI, mesmo quando eu trabalhava no hospital, paciente grave, às vezes a gente vê desregulação de sódio, de potássio, de cálcio, mas no geral a gente consegue reverter. No geral, a gente não vê uma complicação. Então, os médicos não precisam ter medo. Agora, isso eu estou falando, que a gente tem que ter esse controle na dieta, do cálcio, quando a gente dá dose alta nas doenças autoimunes. Agora, para tirar da deficiência hormonal, aí não. O corpo ele vai se regular. A gente tá falando de restrição nenhuma. Não tem restrição. A gente está falando só de repor o que era para a gente produzir. Né? Quando a gente toma sol, a gente chega a produzir de 10 mil a 20 mil unidades de vitamina D, do policalciferol. Sim. Então, o adulto, né, que não é baixo peso, se ele tomar 10 mil, não é para ele ter uma elevação de cálcio. A não ser se ele tiver alguma doença que favoreça isso. Então, assim, todo mundo pode fazer reposição fisiológica, tá? Ainda mais nessa época de pandemia. Mas tem que ter alguns cuidados. Por exemplo, se a pessoa tiver hipertireoidismo, isso pode elevar o cálcio da pessoa, mesmo ela estando com deficiência de vitamina D. Mesmo com a dose fisiológica, 10 mil, hipertireoidismo, mesmo assim pode elevar o cálcio. Não por causa da vitamina D, é porque o hormônio tireoidiano em excesso, ele aumenta o metabolismo ósseo. E aí, ele tira cálcio do osso e eleva o cálcio no sangue. Então, o hipertireoidismo, por si só, ele pode elevar os níveis de cálcio. Então, eu tenho que repor vitamina D para ele, mas eu tenho que monitorar o cálcio. Sim. Então, se ele tiver com o cálcio alto, às vezes eu controlo o hipertireoidismo e aí depois eu reponho a vitamina D. É fundamental repor vitamina D para ele, mas eu geralmente checo o cálcio antes. Eu tenho pacientes com hipertireoidismo, com deficiência de vitamina D, que estavam com cálcio alto, tá? Então, ó, hipertireoidismo... 2 minutos. O Instagram vai cortar. Ai, tá bom, Ana. Bom, assim, tem muita coisa para falar, né? Eu só posso agradecer a oportunidade. Se você tiver dúvida, quiser me mandar perguntas, né, o pessoal, porque eu não consegui ler e ver as dúvidas aqui. Eu não consigo ler também. Doutora Ládia, se você quiser, a gente pode fazer uma outra live, a gente pode marcar e responder dúvidas. Eu queria perguntar para você de autismo, um pouquinho mais do protocolo. Tem tanta coisa para falar e mais para frente a gente pode marcar novamente. Eu pego a dúvida de todo mundo aqui e a gente pode tentar responder novamente. Tá bem, então, por mim pode ser, ver o que vocês têm mais interesse, mais dúvida. Sim. E aproveita. Aí a gente marca e faz, porque eu adoro falar de vitamina D, se deixar eu fico aqui o dia inteiro. Você tem tanta informação, nossa, que eu não sei nem perguntar, só te deixar falar, porque você tem tanta informação e ainda tem tanta coisa para falar, então a gente pode marcar outra no futuro, com certeza. Tá, eu acho que a informação é muito importante. Na hora que a gente começa a estudar, entender, não precisa ser da área da saúde, né? Pega lá o posicionamento, lê, pega as referências, né? Isso dá um empoderamento para todo mundo. Com certeza. Né? Aí você não fica na mão de medicamento ou de doença, né? Você entende. Então, o conhecimento é muito importante. Eu não acho que as pessoas vão acreditar de cara em que eu falei, mas eu quero que as pessoas se interessem. Então, vamos estudar, vamos perguntar, vamos tirar dúvida. Isso. Pois muito obrigada, doutora Ládia, viu? E essa live obrigada, vai ficar na TV, tá bom? Vai ficar gravada. E a gente se fala, então, quem sabe a gente combina uma próxima. Tá bom. Então, obrigada. Obrigada a todo mundo que participou. Obrigada, tá bom? Um beijo. Boa noite. Tchau, tchau.